Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Bockbrum, sou advogado, integrante da Comissão de Direito, Tecnologia e Inovação da OAB. E dando continuidade ao nosso segundo OAB Digital Summit, temos a honra de receber hoje aqui nos nossos painéis o Dr. Marcílio Drummond, advogado mineiro, e que já nos brindou com outras falas, até inclusive algumas semanas atrás brindou a comissão com uma live, né, sobre advocacia 5.0, né, e os desafios tanto da tecnologia quanto das pessoas, uma live já que também já teve muitos acessos na página das nossas redes sociais aí da comissão, e, portanto, agora vai nos brindar com mais um tema muito em voga na advocacia e também no mundo da inovação jurídica, né, que é sobre Data Visual Law, o que é e como utilizar. Tá? O nosso palestrante, Marcílio Drummond, ele é advogado, vou passar um pouquinho aqui do currículo dele, Legal Venture Transform, especialista em design de serviços e produtos pelo MIT, é um dos líderes do Legal Hackers do Brasil, é um dos primeiros Legal Growth Hackers da América Latina, especialistas do ecossistema de startup na América Latina, professor de inovação no direito em países da América Latina, principalmente Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, CEL e professor da EdTech, advogado de Startups Academia, membro de comissões das OABs de Minas Gerais, professor de São Paulo, professor de pós-graduação na Verbo Jurídico e no CEDIM, consultor de inovação do governo de Minas Gerais, mentor de diversos programas de criação e aceleração de startups, professor, palestrante e autor sobre temas de direito, tecnologia, futurismo, inovação e empreendedorismo. Já participou como autor, coautor ou coordenador de 11 obras dedicadas à inovação, empreendedorismo, tecnologia, direito, mercado e futurismo. Foi um dos primeiros RIDs da inovação do escritório de advocacia na América Latina, Marcelo Tostes Advogados, sócio e investidor em startups e empresas offline, arquiteto jurídico com base em Phyton e Lautex. E este é o nosso querido Dr. Marcílio Guedes Drummond, palestrante, do qual, então, eu passo desde já a palavra. Tens 25 minutos para exposição do teu painel e depois abriremos mais 5 minutos aí para mediações e perguntas, ok? Tudo ótimo, muito obrigado aí, Juliano. Cheio de expressões em inglês que às vezes não ajudam, né, nesse currículo aí. Mas basicamente eu sou um apaixonado por tecnologia e por inovação no mundo jurídico. Trago isso até na minha pele, pessoal, ó, em forma de tatuagem. Então, um prazer estar com vocês aqui em mais esse evento fantástico, o AB Digital Summit. E sem muito mais delongas, vamos para o que importa, que é para conhecimento, para conteúdo. Vamos lá. Tudo certo aí? Todo mundo vendo? Perfeito? Vamos lá, vamos aumentar aqui a apresentação. Bom, pessoal, o que é Data Visual Law? Data Visual Law, na verdade, é uma expressão que eu criei, tá? Da junção entre Visual Law, que é o direito visual, que é o direito com elementos visuais que facilitem a comunicação, e Data Driven, que significa o mundo guiado por dados, que é o nosso mundo digital agora. Fazendo essa junção, eu vou apresentar para vocês aqui algumas expressões e, de forma prática, como aplicar, com ferramentas práticas também. Então, primeiro ponto. Quando nós falamos de Visual Law, isso aí está relacionado ao movimento intenso que está acontecendo há alguns anos no direito no Brasil e no mundo de entrada do design como um todo para o mundo do direito. Quando eu falo em design, eu falo em design gráfico, eu falo em design de informações, em design de experiência, em design de tudo que você imaginar. E o que é o design? Design é redesenhar uma solução, uma informação, um processo no sentido de um workflow de trabalho, de uma forma que seja mais fácil, que seja mais agradável de consumir. Então, basicamente é isso, de uma forma simples, o que é o design. E aí, portanto, quando a gente fala de Visual Law, a gente tem o Legal Design, que vem do Design Thinking, que são técnicas diversas para você projetar, estruturar, redigir, fazer novos serviços jurídicos, repensar o passo a passo do seu trabalho dentro do seu escritório, dentro do Poder Judiciário, juntamente com o design gráfico, que é muito mais usar os elementos visuais para ter uma maior compreensão e uma melhor experiência. E aí vem o Visual Law. Então, basicamente é isso. Eu não estou aqui para falar, por exemplo, de técnicas de Visual Law para vocês, mas vou mostrar alguns exemplos. Tá? Então, temos aqui alguns exemplos de Visual Law.
tá do lado esquerdo aqui da Coin, do outro da M3 Storage, da Mil. São exemplos que, para as pessoas que já acompanham um pouco mais a temática, são exemplos muito comuns, tá? Que basicamente fazem o quê? Tiram a informação jurídica da linearidade. Tira a informação jurídica do preto e branco, colocam cores, colocam ícones, colocam não só isso, colocam um sentido, que é UX Writing. O que é UX Writing? Em português, escrita de experiência do usuário. Com esse tipo de técnica, por exemplo, você é capaz de guiar exatamente para onde a pessoa vai olhar, ou o que ela vai olhar primeiro, o que ela vai olhar depois. Então, veja, eu não sei se você já está pensando, opa, Marcílio, então eu consigo com essas técnicas focar num conteúdo determinado para um cliente, para um magistrado, para um outro operador do direito, sem ter que colocar em caixa alta, sem ter que ficar gritando nas petições? Sim, você consegue. E mais do que isso, eu vou te mostrar como mapear também toda essa informação. Então, vamos avançar um pouco mais. E aí, como eu disse para vocês, o Data Visual Law é a junção entre a cultura guiada por dados com o Visual Law. A cultura guiada por dados, nós chamamos ela de cultura analítica. Então, a gente vê ciência dos dados, análise dos dados, tudo isso é chamado de cultura analítica. Dito isso, que são informações introdutórias, eu acho muito importante falar para vocês, e com certeza vocês estão vivenciando isso, todo esse momento de mudança que nós estamos vivendo no nosso mundo, no direito. E lembre-se, o direito, como dizia Miguel Reale, é fato, valor e norma. Então, se mudam os fatos, vai mudar também o direito. E essa transformação que a pandemia acelerou é a chamada transformação digital. E aí eu coloquei mais uma expressão, a transformação digital jurídica, com foco exatamente dentro do direito. O primeiro ponto que eu tenho que falar com você sobre isso, para a gente voltar exatamente sobre Data Visual Law, é que a transformação digital, ela já existe há mais de 25 anos. Muitas pessoas se atentaram a isso agora, no meio da pandemia, com dificuldades para ter clientes, com dificuldades para seguir o trabalho, mas é algo que existe há mais de 25 anos. Uma curiosidade também é que aquele famoso advocacia, ou direito 4.0, também não é tão novo quanto você acha. Isso começou no início dos anos 2000, tá? Juntamente com a quarta revolução industrial. Então, já temos mais de 20 anos que existe já a advocacia 4.0. É aí que eu faço uma rápida análise, uma rápida viagem histórica, que nós produzíamos tudo de forma artesanal, enquanto seres humanos. Veio a primeira revolução industrial, mecanizamos a produção. Veio a segunda revolução industrial, veio energia elétrica e produção em série. Veio a terceira revolução industrial, automação e computação. Então, veja, algo que as pessoas falam que é muito inovador no direito, que é automação, seja de atendimento, seja de petições, não é algo recente, é algo da terceira revolução industrial. Aí veio a quarta revolução industrial, que é a cibernética, que é o mundo dos dados, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, eu em Minas Gerais, transmitindo para vocês por todo o Brasil, por todo o mundo, transmitindo dados. Então, eu passo dados para o computador, eu passo dados para vocês, e assim, cada vez mais temos mais dados na nossa realidade. Mas o que isso tem a ver com transformação digital? Justamente a partir da democratização da internet, começou a mudar a lógica do nosso mundo. E transformação digital, como eu estou colocando para vocês aí, nesse slide que você pode ver, ela tem uma base tripla. A primeira base são pessoas / cultura. Então, quando nós falamos de Visual Law, nós falamos de uma nova cultura de tratar a informação. Uma nova cultura que considera a experiência das pessoas envolvidas como algo primordial. Então, não é simplesmente passar um conteúdo jurídico de forma apenas jurídica, de forma que até mesmo não é prazerosa para o interlocutor. Você começa a ter que se atentar com a experiência de todo mundo que está envolvido nesse sistema jurídico. Do juiz, do advogado, do promotor, do estagiário, do cliente, todo mundo que está envolvido tem que ter uma melhor experiência. E aí vem também outras questões como métodos ágeis, como o uso de tecnologia para aumentar a produtividade do trabalho. Isso tudo tem a ver com pessoas, com cultura. Mundo das startups, tá? Cultura do erro, entender que a gente tem que errar, que tem que fazer teste. Tudo isso aí tem a ver com uma nova cultura. Depois vem
tecnologia ou novas ferramentas. Então, quando eu pego, por exemplo, um Canva, que é uma ferramenta muito fácil para fazer um Visual, muito fácil para você editar suas petições, lá já tem diversos templates, diversos modelos prontos, você está usando essa ferramenta para poder mudar a cara das suas petições, a cara dos seus documentos, e entregar uma experiência melhor, por exemplo. E existem várias outras tecnologias, vou te mostrar mais uma também ao longo dessa apresentação. E aí depois, novos modelos de negócio. Por isso, inclusive, é que existem hoje várias novas profissões jurídicas, tá? Eu tenho até um e-book gratuito, você pode me pedir depois, não vou falar disso agora, mas eu falo lá de 19 novas profissões jurídicas, todas relacionadas à tecnologia, à inovação. E o Visual Law e o design em geral dentro do direito é uma dessas profissões. Mas, Marcílio, o que isso tem a ver com dados? Olha, transformação digital, ela aconteceu porque os dados se multiplicaram e se multiplicam cada vez mais. Então, nós vivemos essa era dos dados. Eu ponho aqui no slide para você esse dado. Será que eu estou falando desses dados aí, os dados do jogo, né? Não. Eu estou falando de informações. Para você ter noção do nível de informações que nós temos hoje, o cientista de dados, que é o Ricardo Capra, que inclusive é do Sul, ele fala que nós usamos 18% dos dados do mundo apenas para poder decidir a nossa vida. Isso significa que outros 82% dos dados que existem para todo lado no nosso mundo, nós ignoramos. Eu faço uma analogia sempre. Imagine você dirigindo o seu carro com 82% de cegueira. É isso que nós fazemos quando nós não guiamos por dados, quando nós não temos uma cultura analítica, quando nós não usamos os dados para decidir a nossa vida, as nossas estratégias. E não é só isso. Para você também ter uma noção de como que os dados estão aumentando cada vez mais, uma pesquisa da IBM revelou que entre 2016 e 2018, 90% dos dados da humanidade foram criados. Então, de 2016 para trás, foram só 10% dos dados da humanidade. E você pode fazer a viagem histórica toda. Incas, astecas, gregos, romanos, época de Jesus Cristo, tudo, 10% dos dados. Vamos interpretar isso. Qual é a interpretação que nós temos? Nós temos cada vez mais dados, cada vez mais informações, e se a gente não aplicar isso, nós vamos ter uma inovação, uma técnica nova, que é o Visual Law, mas nós não vamos aproveitar ao máximo o que essa técnica é capaz de nos propiciar. E temos, como não poderia deixar de fazer, eu tenho que te apresentar alguns dados, então, que te mostram isso. Olha, nosso cérebro processa imagens 60 mil vezes mais rápido do que texto. 60 mil vezes. É muita coisa. E outros dados que eu coloquei para você aqui, e que você pode ver, né, e que vai justamente justificar o que eu estou dizendo, porque você vai usar esse receptor dos seus olhos, 70% dos nossos sensores receptivos de informações ficam nos olhos. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. Gente, 90%. Bateu o olho, você aprende muito mais rápido. E outro, 50% das informações do seu cérebro processa são visuais. Então, olha como é que o direito visual ele é fundamental com base nessa realidade. E aqui eu coloquei a mesma informação, o mesmo conteúdo que eu coloquei aqui, de uma outra forma. Só para você ver que muda a forma como a gente apresenta, muda a percepção. E logo abaixo tem até aqui a referência de onde eu tirei cada um desses dados que eu falei para vocês. E tem mais, tem um dado que eu não coloquei lá, mas que está aqui nesse novo slide. 80% do que a gente vê, a gente grava, tá? 10% só do que a gente ouve, a gente grava, e 20% do que a gente lê, a gente grava. Então, perceba, 20% do que eu leio numa petição normal, padrão, linear, eu vou gravar. Mas 80% do que eu coloco como vídeo, como imagem, eu vou gravar. Percebe como você aumenta a eficiência, a eficácia da informação, e você, com isso, vai melhorar o direito, vai ajudar mais a paz social, já que as informações vão estar muito mais bem acertadas, e, por que não, vai ganhar mais dinheiro? Isso que eu quero que você perceba a importância do direito visual que os dados revelam na nossa vida. Coloquei também aqui de uma outra forma, só para te mostrar. As pessoas lembram
de 10% do que ouve, 20% do que lê e 80% do que veio. Veja a diferença de informação. Aqui é a mesma informação do que essa. Essa está muito mais lisa, muito menos conteúdo escrito, mas deu para captar a mensagem que eu estou passando para você. E provavelmente você vai lembrar dessa imagem depois, quando for comentar com seus amigos, com seus colegas, sobre essa palestra que você teve agora. Bom, mais informações para você, então, que eu não vou deixar de te passar. Veja aí, 20 a 28% é o que a maioria das pessoas leem em uma página. Então, mas a pessoa deixa de ler quase 80% de uma página. Já pensou você no seu escritório que você pode estar deixando os 20% que realmente importam de lado e ressaltando um monte de coisa que não é importante no seu site? Já pensou que o tribunal pode estar fazendo o mesmo e dificultando o acesso à justiça? Isso é Data Visual Law. Mais um outro dado, tá? Apenas 20% de uma pessoa vai ver a informação de uma página que está escrita, mas 80% vai ler um vídeo. Então, por que você, na página do seu escritório, ao invés de só escrever um monte de informações, não coloca um vídeo de apresentação sobre você? Por que o tribunal não faz o mesmo? E isso serve também para as petições e para os documentos. Por que você vai usar somente escrita para falar com o magistrado, para falar com o seu cliente? Por que você não coloca vídeos e QR Codes para aumentar a eficiência, a eficácia da sua comunicação e aí você ter resultados muito melhores? Mais um dado que também é muito importante e que faz parte do Data Visual Law. 10% do que nós ouvimos, nós lembramos depois de 3 dias. Mas do que nós vemos, nós lembramos de 65% depois de 3 dias. Perceba como a diferença é gritante e que faz, às vezes, a gente pensar como que eu não comecei a tratar o direito de uma forma visual antes? Bom, isso faz parte da transformação digital, faz parte da mudança cultural, que o direito agora ele está aceitando outras áreas cada vez mais dentro do direito. Então, eu costumo dizer que inovar no direito é fácil e é difícil. É fácil porque basta você trazer conhecimentos de outras áreas para dentro do direito. É difícil porque a maioria dos profissionais jurídicos ainda são resistentes à inovação. E olha essa informação que eu vou te passar. Eu não escrevi, mas eu vou te passar. Eu fiz uma vez uma pesquisa no Instagram Amo Direito, que é o maior Instagram jurídico da América Latina, com quase 1 milhão de seguidores lá. E da pesquisa, 2.500 pessoas me responderam. Eu perguntei o seguinte: você sabe o que é transformação digital? 90% dessas 2.500 pessoas falaram que não. E é algo que eu disse para vocês no início dessa palestra, que começou há 25 anos. Perceba como a cultura resistente do direito normalmente atrapalha essas mudanças e essas inovações, mas você que está aqui, num congresso como esse, num evento como esse, eu sei que você já não é mais alguém resistente. É alguém que já está se preparando ou já é um protagonista desse novo direito em construção nesse mundo de transformação digital. E aí, falando de Visual Law, Data Visual Law na prática, eu tenho algumas dicas aí para poder te passar, tá? Então, vamos lá. Não vamos usar somente informações escritas, vamos usar vídeo. Tudo bem, isso em si é uma dica tranquila, mas o que eu posso te dar de dica a mais de dados com relação a vídeo? Suponha que você, então, fez aí um despacho com o juiz, uma informação a mais num documento, com um QR Code, e colocou um vídeo. Que métricas você deveria olhar nesse vídeo para saber se está tendo efetividade nessa comunicação? Primeiro, uma básica, visualizações. Quantas visualizações teve nesse vídeo que você colocou num documento para o seu cliente ou num documento para um magistrado, etc. Porque você sabe se as pessoas estão olhando ou não. Mas essa métrica só, ela engana. Depois você tem que ver retenção. Então, por exemplo, às vezes você fez um vídeo de 10 minutos explicando uma temática para o magistrado, colocou o QR Code, e na retenção você percebeu que a retenção é de apenas 5 minutos, é de apenas 4 minutos. E essa retenção ela pode ser calculada diretamente pelo YouTube, diretamente pelos aplicativos onde ficam os vídeos, tá? Por lá é possível olhar isso. Então perceba, se você faz um vídeo de 10 minutos e a retenção é de 4 minutos, você está perdendo tempo, perdendo efetividade de comunicação. Você deveria, então, moldar, colocar um vídeo de 4 minutos e falar o que realmente importa. Porque nós, seres humanos, tem uma expressão da neurociência, inclusive,
nós somos ávaro-cognitivos. O que quer dizer isso? O nosso cérebro, naturalmente, ele é preguiçoso. Ele não presta atenção na melhor informação. Ele presta atenção na informação mais rápida. Então, nós não podemos exagerar na quantidade de informação, porque senão a pessoa não vai pegar a informação que realmente importa, que é aquela que você quer passar. O outro ponto é taxa de reprodução. O que é? Quantas pessoas que entraram naquela página do seu vídeo e quantas que reproduziram. Você pode ver, a partir disso, por exemplo, se o layout do seu vídeo, se aquela capa do seu vídeo, ela chama atenção ou não. Então, por exemplo, o magistrado, você colocou o QR Code na petição, ele vai lá, olha o QR Code, vai surgir a capa do seu vídeo. A capa do seu vídeo não chamou a atenção do magistrado. Ele visualizou, mas ele não reproduziu, ele não quis reproduzir. Então, é uma métrica que te ajuda a olhar a efetividade dessa sua comunicação. A outra também é a taxa de replay. Por quantas vezes as pessoas estão vendo e reassistindo o meu vídeo? Pensa, se alguém está reassistindo o meu vídeo, pode ser porque ela não entendeu, ou pode ser porque ela achou muito interessante aquilo e que ela está formando o convencimento dela a partir do replay daquele vídeo do que eu escrevi. Então, perceba que esse tipo de métrica, ela, em conjunto com o direito visual, vai te gerar uma grande potência de comunicação e uma grande modernidade de acordo com o mundo dos dados. Vamos lá que tem mais dicas para você. Mapas de calor. Olha o que você pode fazer para saber se você está fazendo bons documentos, se o seu site está de acordo com o que deveria. Tem uma ferramenta aqui que eu adoro, que é a Hotjar. A Hotjar, ela é capaz de mapear toda a tela do computador. Quem usa isso? Netflix usa isso. Enfim, Amazon Prime, empresas de streaming usam isso, diversos outros sites usam isso. Você consegue fazer o quê? Teste de link. Como assim teste de link? Se tem algum link específico na sua petição ou algum link específico na página, você consegue ver se a pessoa está se aproximando ou não daquele link, não só ver quantos cliques ela teve, porque dependendo disso você vê se tem que aumentar, diminuir a informação, mudar de lugar. Teste de distração. O teste de distração, você vê se tem muita coisa na sua página ou no seu documento que não deveria estar lá e que está tirando o foco para o que realmente importa. Teste de informação. Então, você vai analisar como que está a alocação dessas informações. Calma que no próximo slide eu vou te mostrar visualmente como que é isso, tá? Aqui é só para você entender um pouco mais. Teste de dispositivo. Então, você vai poder testar como que está sendo a experiência da pessoa com o documento, com sua página, etc., no celular, num tablet, num computador. E a dica aqui é foque sempre no celular. As pessoas hoje consomem informação muito mais no celular. Depois vem teste de profundidade. Você vai ver até que ponto a pessoa está rolando a página sua até o final. Porque às vezes você deixa uma informação, a cereja do bolo, lá no final da página. E a pessoa não está chegando lá. Ela não está sendo conduzida até o final. Isso vale para um documento, isso vale para um site, para uma página. Teste de engajamento. Ou seja, aquela ação que você quer que aquela pessoa faça naquele documento. Será que você está conseguindo? Será que você fez o desenho exato para aquilo? Você consegue fazer esse teste com essa ferramenta. Teste do header. O que é isso? O cabeçalho. Será que o cabeçalho da sua petição, o cabeçalho do seu site, da sua página, ela está favorável ao que você quer que essa pessoa faça ou também não está contribuindo para isso? Então, perceba que não basta redesenhar a informação. Não basta eu tirar da linearidade, colocar cores, colocar ícones, deixar bonito. Você precisa entender exatamente o que a pessoa está fazendo e como ela está fazendo, qual o seu comportamento na página. Porque, pessoal, não se enganem, tudo que fazemos na vida gera dados, gera informações. Por mais que tenha uma lei geral de proteção de dados, as pessoas em geral estão pensando em dados só para proteção de dados, o maior ouro do dado não é proteção de dados, é business intelligence. É inteligência de negócio. Então, os dados eles são fundamentais para você ter decisões mais acertadas na sua vida e na sua prática jurídica, também dentro do Poder Judiciário como um todo. Como eu prometi para vocês, olha como que funciona o Hotjar, tá? Aqui estão os mapas de calor, e aí você vai ver de acordo com o que a pessoa passa mais o clique, onde ela fica olhando. Então, mostra a interação da pessoa com a página e te ajuda a mudar o que tiver que mudar. Mais uma dica que eu te dou quando a gente fala de Visual Law é fazer teste, ou de Data Visual Law. Você precisa fazer teste.
Não adianta você fazer somente um documento, somente um tipo de... enfim, um documento que você quer fazer, uma petição, uma procuração, etc. Você tem que fazer várias, fazer o que nós chamamos de teste AB. Testar a cor, testar a localização e testar mesmo. Como testar? Anotar as métricas, planilhar isso tudo, ou colocar em softwares como o Power BI da Microsoft, que vai te dar uma visão muito melhor. Por que acontece, gente? O que são dados? Dados são fatos, fatos que tem na vida. Só que quando a gente não usa os dados, e quando a gente não faz cruzamento desses dados, é como se fossem fatos ocultos, que a gente não sabe. Por isso, quando a gente fala de Big Data, que é a grande quantidade de dados, o único sentido dele é virar um Small Data, que é pequenos dados, que sejam dados mais assertivos. Então, faça documentos que sejam mais bonitos, mais agradáveis, sim, mas teste entre eles, faça um teste, mostre para o seu cliente, olha, e esse aqui, o que você acha? E esse aqui, o que você acha? Mande para o magistrado, de repente, um memorando, com duas coisas diferentes, duas formas diferentes, pergunta, magistrado, qual que você preferiu? Por que não? A gente tem que perguntar. Nós, do direito, nós temos, em geral, uma resistência a perguntar para as pessoas, a pegar feedback, nós temos um medo do feedback. Nós não podemos ter esse medo. Uma outra dica é formulário. Pergunte para as pessoas como é que foi a experiência, pergunte sobre as preferências, e você pode, inclusive, deixar isso de forma anônima, não tem problema, mas você consegue ter de forma real, de forma metrificada, o que é melhor e o que não é melhor nessas suas petições, nesse seu visual law que você vai aplicar. E também, uma outra dica importante que eu tenho para dar para vocês, lembra que eu falei que transformação digital, nova cultura, novas ferramentas e novos modelos de negócio? Eu, como sou muito de mercado, eu não posso deixar de dar para você essa visão, essa ideia. Crie modelos automatizados. Crie modelos que possam ser replicados por outras pessoas. O próprio Canva faz isso relacionado ao design em geral. Essa minha apresentação aqui, ó, eu fiz no Canva, que é um software gratuito para criação de artes. Qualquer pessoa pode fazer uma apresentação como eu fiz, igual essa. Então, faça isso. Crie startups que democratizem o visual law. Crie startups que façam com que mais pessoas possam ter acesso a documentos mais fáceis de se entender. Ganhe escala. Pessoal, nosso Brasil tem um tamanho continental. Você pode resolver soluções, resolver problemas, na verdade, do Brasil inteiro. Não fique apenas na sua comarca, não fique apenas no seu estado. Ganhe escala, aumente isso, porque não é só uma questão financeira. Você vai ajudar a termos um direito melhor. E por mais que às vezes você ache isso óbvio, a gente tem que lembrar, eu faço muita pesquisa com relação a isso, nós estamos, eu, por exemplo, que sou da tecnologia, talvez eu fique numa bolha algumas vezes. Como assim? Convivo com muita gente do direito que já sabe desse mundo, que já faz esse mundo, mas eu posso dizer para vocês, cerca de 90% dos advogados não estão nesse mundo ainda da cultura analítica, da cultura dos dados, da cultura do visual law. Então, vale a pena investir nisso, vale a pena fazer uma experiência diferente para o seu cliente. Aqui estão os meus contatos, aqui é eu um pouquinho mais formal, vocês dificilmente vão me ver assim agora, já não uso gravata há muitos anos, já não trabalho com processo judicial há muitos anos, só com consultoria. As minhas redes sociais estão aí, tá? Meu LinkedIn, Marcílio Guedes Dumont, meu Instagram, Advogado de Startups, e se você quiser mais conteúdo sobre esse aqui, eu tenho textos lá, é só você me pedir que eu te mando gratuitamente. Meu site, Advogado de Startups, e eu tenho um canal do Telegram, também gratuito, com cerca de 5.000 pessoas lá, todos nesse mundo aí diferente. Basta procurar no Telegram por Advogado de Startups Academy, que eu também teria o prazer de ter você comigo nesse mundo para a gente melhorar o direito, tornar o direito melhor para os operadores e para as pessoas, para o cidadão em comum. E termino a minha apresentação com a frase que eu sempre digo: o sucesso no direito está fora do direito. Em um mercado que nós temos cada vez mais saturado, de 1.300.000 advogados para quase 2 milhões de advogados em 2030, se você tiver só conhecimento jurídico, você não tem diferencial. Você terá dificuldades financeiras, dificuldades de posicionamento. Então, busque conhecimentos fora do direito e agregue valor para o serviço, para o seu cliente e para a sociedade em geral. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui e contribuir um pouco com esse novo direito em construção. Um grande abraço, pessoal! Certo. Nós é que agradecemos, doutor Marcílio. Foste brilhante, dinâmico, prático.
certamente finalizamos esse turno na manhã do nosso segundo OAB Summit de uma maneira brilhante, aí, com muitas dicas, né, de ferramentas de solução de tecnologia jurídica e também, né, muitas reflexões, porque acredito que, como nós havíamos falado nos bastidores antes, né, é preciso, antes de tudo, também haver uma disrupção também cultural, né, inclusive dos próprios advogados, né, para que a gente comece a utilizar essas ferramentas, que, como tu bem disse, é uma solução jurídica, né, que vem aí para contribuir. Então, vamos democratizar isso aí. Doutor Marcílio, te agradeço imensamente em nome da comissão, em nome da OAB, tá, do Rio Grande do Sul, em nome de todos os advogados que nos assistem, de todos os operadores, e fique à vontade para que sempre que quiseres, será bem-vindo entre nós, com os teus conhecimentos aí, com a tua luz. E, dito isso, eu desejo uma boa tarde a todos, encerramos agora nossos painéis da manhã, retornaremos, pessoal, às 19 horas, aí com mais um painel, finalizando então o turno da noite. Teremos no início aí o Dr. Alexandre Ataniense falando um pouquinho sobre smart contracts. E então sigam lá, fiquem conectados conosco. Tenham todos agora um bom descanso aí, um bom almoço para quem ainda não almoçou e uma boa tarde a todos. Muito obrigado.